Saúdo aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Nesse instante, gostaria de ler apenas a parte A do texto de Hebreus 13, verso 17, que profere: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Dou um tema para esta reflexão: grupos rebeldes. Imaginem um grupo de atletas desunidos de remo, onde, enquanto uns remam para frente, os outros remam para trás. Chegarão a algum lugar? Lógico que não. O máximo que pode acontecer é darem voltas e voltas sem o barco conseguir sair do lugar. Imagine também agora um pelotão de soldados executando movimentos de ordem unida de forma descoordenada. Será um grande vexame tanto para quem está comandando e também para a assistência. Bem, quanto a isso, já vimos nos dois casos que as coisas precisam estar em perfeita sincronia e harmonia. Digo isso porque na vida cristã, isto é, no trabalho que executamos na obra do Senhor, as coisas devem funcionar na mais perfeita harmonia. Se numa competição de remadores alguém tem que editar o ritmo das remadas e no pelotão alguém tem que comandar, na igreja deve ser o líder, o pastor, quem dá ritmo aos trabalhos administrativos. Lembre-se que foi o Senhor quem deu pastores à sua igreja, e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Efésios 4, verso 11. Não se esqueça disso. Lamentavelmente, os grandes homens de Deus tiveram seus momentos onde viram que a grande maioria os apoiava, mas sempre havia o grupinho dos descontentes, dos dissidentes, dos incrédulos. Lembram-se de Datã, Corá e Abirão? Certa vez Moisés mandou chamá-los. Sabe o que eles responderam? Não subiremos. Número 16, 12, parte B. Não estranhe, mas há muitos Datãs, Corás e Abirães por aí. Para mim, não há dúvida de que os que se rebelam hoje contra os pastores e demais líderes que o Senhor tem colocado para cuidar de seu rebanho estão em completa desarmonia com as Escrituras. Escreveu o escritor da Epístola aos Hebreus: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17. Ou seja, deixar de obedecer a uma norma do pastor, que este faz pelo bem da obra, é infringir a própria Bíblia. Há muitos grupos na Bíblia de pessoas que se rebelaram contra outros homens de Deus. Já citei o caso da rebeldia a Moisés, mas agora quero citar aquele outro famigerado grupo que procurou dar cabo à vida de Daniel. Leia o capítulo 6 do livro desse profeta. Ali você encontrará que um grupo de pessoas de alta posição no governo medo-persa procurou uma maneira de exterminar o fiel homem de Deus, conforme Daniel 6, versos 4 a 15. Para resumir, sabe qual foi o fim deles? Viraram lanche de leões, perceba, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Daniel 6, 24. Sabe o que aprendo com isso? Quem se levanta contra o homem de Deus prestará contas ao Senhor dele. Poderíamos ainda falar daquele grupo rebelde que se formou para silenciar o fiel Estevão, Atos 6, verso 9. Do grupo rebelde que se formou para acusar o apóstolo Paulo perante Gálio, o procônsul da Acaia, Atos 18, verso 12, e outras situações que esse apóstolo vivenciou. O certo é que todo homem de Deus tem lá seus admiradores e aqueles que o depreciam, desdenham, rebaixam. Há também o grupo dos que querem trabalhar de forma independente, sem o aval do pastor. É como dizia um certo pastor: a ovelha com muitos carrapichos. Geralmente é esse tipo de ovelha que, sequer, dá satisfação a seu pastor. É gente que vive andando, pregando e tocando por onde quer, e isso sem o conhecimento de seu pastor. É o que chamam de pessoas desigrejadas. Que Deus tenha misericórdia. Irmãos e irmãs amigos, louvemos ao Senhor porque sempre há o remanescente fiel. Há sempre aqueles irmãos fiéis à doutrina, aos bons usos e costumes e leais ao pastor.
Para esse se cumpre o Salmo 133, verso 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Conheço centenas de irmãos assim. Você é um deles? Um forte abraço a todos.